Conosco essa noite no 21h30, Cláudio Lamar, que é presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil. Ou como ele gosta de dizer, e é correto dizer, do Conselho Federal da OAB. É que nós somos... Eu não sou, né? Na verdade, genericamente, genericamente brasileiro é presidencialista. A gente adora... A OAB é presidencialista? Não, é parlamentarista, né? Não é presidencialista. É presidencialista. Acaba sendo presidencialista? Acaba sendo. É que o que acontece, Felipe, é que o presidente nacional da Ordem, né? E o presidente estadual também, ele fala e repercute as decisões do Conselho, né? A instituição ela é gerida de forma presidencialista, mas as posições da OAB, elas são posições extraídas a partir do seu conselho pleno. No caso do Conselho Federal ou da OAB Nacional, nós temos 81 conselheiros federais, que, como disse, representam 3 conselheiros, quer dizer, representam os 27 estados, sendo 3 por estado. É o Senado, mas essa é a comparação que normalmente as pessoas fazem. Falando em Senado, para a gente não perder aquele gancho no último bloco, Renan que fosse esquecer Não, Renan é o homem mais poderoso da República? Eu acho que o atual presidente do Senado Federal deu uma demonstração muito grande de força agora nesses últimos dias, né? Mas também acho que deu um péssimo exemplo para a sociedade na medida que deixou de cumprir uma ordem judicial, na medida que nós ficamos sabendo de todas as artimanhas, digamos assim, que o presidente do Senado utilizou para não cumprir uma decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal num primeiro momento. Procurou se redimir logo depois, né, quando nós vimos o próprio senador Renan Calheiros dando declarações públicas, dizendo posteriormente que decisões do Supremo devem ser cumpridas. Ironizou, né? Não sei qual é a interpretação disso no segundo momento, mas a partir de uma decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ele tentou de alguma forma também remediar as suas declarações iniciais. Eu conversei com muitos advogados dizendo o seguinte: olha, o Marco Aurélio Mello deu um checkmate. Porque da forma como ele montou a estratégia, não tinha como o Renan sair, a não ser por uma decisão política do Supremo. E por todas as negociações que a gente viu, e a imprensa colocou isso, teve muita negociação, teve um retrocesso da posição, inclusive, do Supremo em relação à primeira votação, que já estava parada 6-0. Todo mundo esperava o seguinte: olha, deu um checkmate aqui, não tem para onde correr, vão ter que tirar o Renan. Mas o Renan mostrou força, articulou e teve ministro que teve que dar a volta, deu 180. Inclusive o decano Celso de Mello. Não sei qual a sua posição a respeito da decisão. A minha posição enquanto presidente nacional da Ordem, Felipe, ela é muito difícil. Comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal nesta linha é algo, para a OAB, muito complicado, né? O que eu tenho a dizer é que, de fato, nós precisamos, né, que a sociedade compreenda que uma decisão judicial ela é objeto de cumprimento ou objeto de um recurso, não o que nós tivemos. As posições que foram adotadas por cada um dos ministros do Supremo, o próprio ministro Celso de Mello, né, para não deixar de fazer um pequeno comentário sobre isso, elas vêm fundamentadas a partir do seu voto, na linha de que ele teria, no episódio do 6-0, já, ou dos 6 votos já proferidos pelo afastamento da linha sucessória, que ele estaria trabalhando com a ideia de que o membro do poder que estivesse na linha de sucessão, ele não poderia apenas assumir a presidência da República, permaneceria no poder. Segundo o ministro Celso de Mello afirmou, no seu voto inclusive, este era o entendimento dele, inclusive naquele outro julgamento. Eu particularmente, e aí é uma opinião apenas como advogado, eu particularmente me filio a outra corrente, ou seja, entendo que se esta é uma das condições do cargo, ou seja, o cargo lhe impõe esta condição de assumir a presidência da República pela falta do seu titular, se este determinado agente político perde esta condição sua, ele perde a condição de exercer o próprio cargo. Das melhores comparações que eu vi a respeito disso é o seguinte: o jogador de futebol é expulso de campo, mas o juiz determina que ele vai permanecer em campo, só que ele não pode fazer gol. É uma boa comparação. É uma boa comparação. Pegando o linguajar futebolístico, né? Uma das melhores. Assim, ó, o senhor está expulso, o senhor não pode, mas o senhor vai permanecer em campo. Só não faça gol.
Também. É uma coisa assim, foi uma boa comparação. Permanecendo no Supremo, o senador Lazier Martins esteve conosco. Uma das propostas dele é de, abre aspas, democratizar essa indicação para o Supremo. E ele disse aqui que o senhor tinha algumas contribuições a dar, porque via que não poderia ser da forma como ele está propondo, simplesmente um colégio de pessoas analisando. Isso poderia dificultar o acesso de setores da sociedade, de advogados ao Supremo Tribunal Federal. Qual é a avaliação da OAB de como deve ser composto o Supremo, já que tem um projeto que pode ser votado, já está praticamente em condição de voto, do senador Lazier Martins, de mudança nas regras para indicações ao Supremo? Conversei muito, Felipe, com o senador Lazier. Nós temos, enfim, tem um diálogo com ele extremamente positivo. O senador Lazier tem feito um excelente trabalho no Senado Federal e conversamos muito sobre isso também. Eu sou um entusiasta da ideia de que se possa aprimorar em muito o processo de escolha dos integrantes do Supremo Tribunal Federal. E o projeto do senador Lazier, ele é um projeto muito bom. Ele precisa, na nossa avaliação, na minha avaliação, ele precisa de algumas pequenas adaptações para que se possa ter uma democracia maior na escolha. Mas o projeto em si, o mérito dele é extremamente positivo, sem dúvida nenhuma. Tá. A OAB vai trabalhar nesse aperfeiçoamento. Quando chegar lá, vocês não querem simplesmente, olha, reúne um colégio e esse colégio indica. Não, mas a ideia do colégio, ela é positiva. Na minha avaliação, no meu modo de ver... Deixa eu só dizer o seguinte, é que hoje passa tudo pelo presidente. O presidente tem esse poder de indicação. Tem lobby de tudo quanto é lado e o presidente tem esse poder de indicação. E aí, o que está propondo o Lazier é que vários, como diriam isso, assim... agentes políticos. Agentes da sociedade, agentes políticos, participem dessa indicação. Senado, Câmara, OAB, para que se tenha uma democratização. É isso. Isto faz com que nós tenhamos uma maior democracia nesta escolha e vamos diminuir com este colegiado, que ele precisa de algumas adequações, mas isto faz com que se diminua o poder político da escolha do presidente da República. E isto eu acho que é saudável, isto é extremamente positivo, notadamente no momento que nós estamos a viver hoje. Tá. O Supremo é muito político? O Supremo também é um tribunal constitucional, não deveria ser um tribunal político, mas ele acaba, em determinados momentos, sendo também, digamos assim, influenciado em uma ou outra situação pela política, e isso nós acabamos vendo. Mas tem que ser e deve ser um tribunal eminentemente constitucional. Deixa eu mudar para dois assuntos que eu acho de interesse mais povão, pegando mais sociedade, que são duas brigas. Uma o senhor comprou o ano passado e nos interessa a todos. Hoje a gente está tendo uma conversa tranquila aqui, nós estamos gravando, TV, é super tranquilo. O senhor está aqui, o microfone está funcionando. Eu boto o senhor no telefone, na rádio, cai. Cai toda hora. Telefonia móvel, o celular está uma porcaria. Não tem como dizer outra palavra. O senhor já foi brigar com operadoras em nível de Rio Grande do Sul, quando era presidente da OAB Rio Grande do Sul. E quer uma briga maior lá. Como é que está essa situação? Isso que interessa para todos. O que a OAB pode fazer por nós? Felipe, pegando inclusive um gancho no que nós estávamos conversando agora há pouco. A situação da telefonia móvel é tão dramática, é tão absurda. Eu vou pegar um gancho que nós estávamos conversando agora. Eu estava acho que no Rio de Janeiro, numa cidade próxima da capital, ou seja, onde a telefonia celular tinha que pegar perfeitamente, quando eu recebi uma ligação, um jornalista, onde eu fui para o ar ao vivo com o celular. E o jornalista, e foi o primeiro momento que eu me manifestei sobre a saída do senador presidente do Senado, Renan Calheiros, e o telefone não funcionava, caía, e em cima de um problema... Em Brasília, eu já consegui, a gente já entrou no ar com o senhor em Brasília e caía. No prédio da OAB, mas eu digo assim, veja bem, olha a responsabilidade, isto atrapalha o trabalho do jornalista, atrapalhou o meu trabalho como presidente da Ordem, num momento dramático, digamos assim, da nossa República, em cima de um fato, ou seja, o senador Renan Calheiros estava tornando-se réu naquele momento no Supremo Tribunal Federal. A primeira instituição que estava se manifestando sobre isso era a OAB,
e eu não conseguia me comunicar com o jornalista dizendo. Foi quando eu defendi o seu afastamento do Senado, da presidência do Senado, de forma voluntária. Fiz esta manifestação, a entidade, a OAB, foi a primeira entidade a se manifestar, porque entendo que efetivamente, em nome e em respeito ao próprio cargo, né, de presidente do Senado e de presidente do Congresso Nacional, ele deveria voluntariamente se afastar. Um réu, a partir do momento que é réu do Senado Federal, puxa o freio de mão e diz, olha, eu vou me afastar preservando o cargo de presidente do Senado, o cargo de presidente do Congresso Nacional, vou cuidar da minha defesa. Aliás, foi isso que eu disse, sem emitir um juízo de valor com relação ao mérito da questão, sem me manifestar com relação ao conteúdo do processo, porque aí ele terá o devido processo legal. Mas naquele momento não tive oportunidade de me comunicar. Vou mais longe, vou te dar outro exemplo. Eu estava no gabinete da Presidência Nacional da OAB, e fui entrevistado por um jornalista, e aqui acho que não cometo nenhuma indelicadeza em informar e dizer qual foi a emissora, uma emissora de rádio da Jovem Pan, né? E a Jovem Pan, a entrevistadora da Jovem Pan me perguntava exatamente a questão do anterior presidente da Anatel, João Rezende. Certo. Ela teve que completar a ligação comigo no mínimo umas 6 vezes, para que eu pudesse dar as informações que eu estava ali para prestar. Ou seja, 10 vezes seria um exagero, mas no mínimo umas 6 ou 7 vezes a ligação teve que ser reiniciada. Por quê? Porque nós vemos hoje, ou vimos até então, isso eu acho que eu estou hoje fazendo esta diferenciação entre um momento da Anatel e o momento atual, porque o momento anterior, na presidência do senhor João Rezende, que era o anterior presidente da Anatel, nós tivemos efetivamente, enquanto presidente nacional da Ordem, eu tive um enfrentamento com ele. Pedi também o seu afastamento formalmente da Anatel, inclusive à presidência da República, porque entendia que ele estava ali muito mais fazendo, às vezes, de um presidente de sindicato das empresas de telecomunicação do que do presidente de uma agência reguladora do porte de uma Anatel, que tinha que se preocupar, sim, com o direito dos consumidores em regular o mercado, o que não acontecia. Agora, há poucos dias, recebi a visita do atual presidente, do novo presidente da Anatel, lá na UAB, e ele me fez algumas afirmações, e inclusive me fez algumas promessas no sentido de modificação da postura da Anatel, que eu quero esperar. Vai virar agência reguladora e vai cobrar dos operadores. Eu espero que isso aconteça, Felipe, e eu, inclusive, já informei a ele, ao novo presidente da Anatel, que a UAB, e eu não tive, foi tempo para isso, em função de todos esses problemas políticos que nós estamos hoje vendo no Brasil, mas já informei a ele que, inclusive, a Ordem já está trabalhando. Eu pedi que o Conselho Federal fizesse um exame técnico da questão da telefonia agora nacional, não apenas a questão de telefonia no estado A, B ou C, mas isso o problema é nacional. É nacional. Bom, o exemplo é este que nós estamos aqui agora a conversar. Eu estou no prédio central da OAB, no edifício sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, no gabinete da presidência, no 13º andar, e não consigo falar no telefone. Não. Imagina que isso é algo inaceitável. É impensável, impensável. Inaceitável. Agora, a constatação para o senhor parte da mesma questão que foi a ação local. Quer dizer, estão vendendo mais telefones que a capacidade de ofertar serviço. Perfeito, Felipe. Continuo defendendo aquilo que defendi aqui no Rio Grande do Sul, inclusive quando nós tivemos aquela liminar deferida à OAB, quando nós fomos ao Poder Judiciário, São mais de quando nós fomos ao Procon. milhões de linhas de telefone celular no Brasil. É um negócio... Continuo defendendo aquilo que defendi quando nós recebemos esta liminar, ou seja, de que as empresas de telefonia sejam proibidas de vender novas linhas até que elas comprovem efetivo investimento para solucionar o problema. Muitos podem me dizer, mas Lamáquia, mas isso é um desrespeito com o futuro consumidor. E eu digo, isto antes de nós pensarmos em respeitar o futuro consumidor, nós temos que respeitar o atual. Não, como defensor do livre mercado, e sou mesmo tranquilo, mas é o seguinte, gente, não tem como, não estão proporcionando os serviços que vendem e continuam colocando mais telefone. Nós estamos pagando por um serviço... E é caro. No Brasil é muito caro. Nós estamos pagando por um serviço que muitas vezes nós não recebemos. Exatamente. Ou seja, então nós pagamos em duplicidade, porque nós pagamos e não recebemos o serviço. Mais uma bitributação que nos colocam. Chega o governo de um lado, as empresas privadas de outro. Bom, a questão da segurança pública. O senhor veio forte também no seu mandato aqui no Rio Grande do Sul nessa questão, e em nível nacional também resolveu tratar dessa questão, começando pelo Rio Grande do Sul, onde a gente teve, nesse momento, eu acho que tem um arrefecimento, não melhorou a situação, mas pelo menos é o seguinte,
e aí eu tenho que ser honesto com o telespectador, não houve mortes de manchete de jornal. Teve uma sequência de mortes ali que ofendiam a todos nós, que preocupavam a todos nós, especialmente a classe média, porque nós nos sentimos a próxima vítima, e há algum tempo não há. Então parece que o assunto saiu um pouco do noticiário. Mas a gente vai ver, a questão da segurança continua muito ruim, seja no Rio Grande do Sul, seja em outros estados brasileiros. Como é que a OAB vai tratar isso? Bom, essa é uma das bandeiras que está na minha agenda permanente, né? Seja aqui no estado do Rio Grande do Sul, e hoje, inclusive, o presidente Ricardo Breyer, presidente da OAB do estado do Rio Grande do Sul, hoje o Breyer fez na OAB, lá no estado, no prédio da OAB, uma grande audiência com a sociedade civil, tratando exatamente desse tema da segurança pública. Criou uma CPI. De forma técnica. Requereu, a OAB requereu uma CPI, acabou se criando uma comissão parlamentar, né? Mas acho que nós vamos evoluir nesse tema na medida que se tenha debates técnicos como este que nós tivemos na OAB hoje. Mas nacionalmente eu tenho procurado inserir esse tema na agenda de todos os 27 presidentes de OABs nos estados. Por que isso, Felipe? Porque nós temos que conhecer a situação de segurança no Brasil como um todo. E temos que ter presente um ponto que me parece fundamental, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também aqui. Que nós começamos a atuar na segurança pública, ou nós começamos a melhorar a segurança pública, na medida que nós tivermos um olhar diferenciado para os presídios. E eu explico. Muitas vezes, as pessoas, e o leigo na rua, ele não compreende bem isso. Ele acha que, quando se fala em melhores condições de presídios, nós estamos defendendo os presos, nós estamos defendendo direitos humanos dos presos. E estamos. Mas quando defendemos os direitos humanos dos presos, nós estamos defendendo o direito da sociedade de ter segurança. Por quê? Porque os presídios hoje são verdadeiras faculdades do crime. Notadamente presídios como os que nós temos em Porto Alegre, o Presídio Central, como nós temos o Pedrinhas, no Maranhão, como nós temos tantos outros presídios Brasil afora. Estes presídios, aonde não se tem a mínima capacidade de ressocialização de um preso, aonde se coloca um preso com menor potencialidade ofensiva, convivendo com outros presos de enorme potencialidade ofensiva, e notadamente de conhecimento do crime, nós estamos retroalimentando a insegurança, nós estamos retroalimentando o crime. Por quê? Porque este camarada, que tem menor potencialidade ofensiva, que é preso por uma coisa de menor agressividade, quando ele cursa esta faculdade, e quando ele sai do presídio, ele sai muito mais violento do que quando entrou, e sai muito mais preparado para o crime. Por quê? Porque ele aprendeu técnicas do crime dentro do presídio. Portanto, eu defendo que nós tenhamos uma divisão, aonde nós possamos ter nos presídios, primeiro, não presídios mais superlotados, para que se possa ter a ideia da ressocialização, e segundo, que esse preso de menor potencialidade ofensiva, ele esteja separado, apartado dos presos de maior potencialidade. Isto fará com que nós não estejamos retroalimentando, como disse, o crime no dia a dia. Certo. Bom, eu tenho que começar a encaminhar o encerramento do programa. Deixa eu voltar a duas questões. A primeira a questão é a seguinte. Com relação à OAB, nós temos hoje uma situação de crise institucional no país. Vocês acompanham a crise, e o senhor me disse algo que eu torço para que hoje seja certo, que vão ter mais de 2, 3 grandes cabeças cortadas no Congresso. Esse é o seu sentimento. Essa é a sua ideia. O senhor imagina que... Não, além do meu sentimento, Felipe, eu te diria que a ordem está direcionada para isso. Primeiro, para fortalecer a atividade do Poder Judiciário, porque isso é uma obrigação da OAB, fortalecer a atividade do Ministério Público, porque é uma obrigação da OAB, e fortalecer a atividade do advogado na defesa. Há poucos dias tive, inclusive, um embate na Câmara dos Deputados nesse sentido, aonde nós criticamos uma eventual tentativa de se criar o crime de hermenêutica, que é o crime de interpretação de uma decisão judicial, que isso seria um absurdo, seria nós estarmos criando dificuldades e desrespeitando prerrogativas da magistratura e do Ministério Público. E segundo, tive eu no Congresso Nacional, em nome da OAB, defendendo as prerrogativas da profissão do advogado, buscando penalizar ou criando normas que penalizem o descumprimento das prerrogativas do exercício profissional do advogado. Por exemplo, nós temos uma lei que diz
que a conversa entre advogado e cliente, ela é sigilosa e não pode ser interceptada. Sim. Sistematicamente, nós temos este descumprimento. Portanto, nós estamos colocando uma pena. Isto foi o que a ordem foi defender. Pena para quem? Ministério Público, Polícia Federal? Para o agente político, seja ele Ministério Público, seja ele um agente policial, seja ele um juiz de direito, seja quem for que descumprir, o agente político que descumprir... Qual é o limite disso? Assim, o Felipe está querendo montar com o advogado dele, porque nem todo advogado é santo. Mas aí é diferente, Felipe. Mas quer montar um esquema. O advogado está participando do esquema. Aí, como é que funciona? Pois até o momento que ele seja um advogado no exercício da sua atividade profissional regular, ele é um advogado. E ele tem uma lei que preserva, não é ele advogado, preserva o Felipe, que é o cliente. Por que preserva o Felipe? Porque o advogado está representando o Felipe. A prerrogativa é minha da profissão, mas ela protege o cidadão, qualquer um de nós. Né? Quando se fala em prerrogativas da atividade profissional do advogado, nós temos que compreender que o advogado não é apenas aquele que defende o criminoso, ou que defende alguém que está sendo acusado do crime. O advogado atua nesta defesa, na defesa de um criminoso, na defesa de alguém que está sendo acusado de crime, e isso é importantíssimo numa democracia, num Estado democrático de direito, mas o advogado também funciona como assistente da acusação. E também tem as suas prerrogativas neste momento. Assim como ele funciona numa causa civil, onde ele está defendendo o patrimônio de alguém. Todas estas prerrogativas pertencem ao cidadão que o advogado está a representar. E, portanto, elas devem ser respeitadas, aquelas que estão na lei. Quando o advogado funciona, não como advogado, neste teu exemplo, onde ele está juntamente com o criminoso ou com alguém que está sendo acusado, ele está praticando um crime, ele pode ter sim o seu sigilo quebrado e ele deixa de ser um advogado ali e passa a ser sim um criminoso. E este deve ser punido. Vocês conseguem diferenciar bem isso? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E isto quem diferencia também é o próprio juiz, quando determina uma interceptação telefônica. Isso deve ser observado e respeitado. Porque o juiz, ao ver provas que sejam elas fundadas de que o advogado não está funcionando como advogado, e sim como criminoso, ele pode fundamentadamente, na sua decisão, dizer: esta interceptação tem que ser feita. Eu vou te dar um outro exemplo que até não traz esta, digamos assim, essa dificuldade, às vezes, de interceptação, porque aí tem um pouquinho de um critério subjetivo. Nós temos uma outra situação, dentre várias, que são ditas como prerrogativas da profissão do advogado, mas que eu digo que são prerrogativas da sociedade e da cidadania. Um preso, ele tem o direito de se comunicar com o seu advogado de forma livre e reservada. Parlatório. Parlatório, mas de forma reservada. Nós temos hoje alguns presídios federais de altíssima segurança que isto não está acontecendo. Isto fere o Estado Democrático de Direito. Portanto, o que nós fomos buscar no Congresso Nacional foi para que, nestes casos, quando houver descumprimento desta lei federal, que é a Lei 8.906, nós tenhamos uma pena para quem descumprir, seja ele o agente político que for. Deixa eu só... Hoje pela manhã, em um comentário que eu fiz na rádio, eu disse o seguinte: não confundam poder com força. A gente tem que dar mais força para o Ministério Público Federal, Polícia Federal, Judiciário Federal. Poder eles já têm o suficiente, porque, afinal de contas, a gente está vendo aí que tem muita gente na cadeia. É isso? Quer dizer, tem que ser... Eu uso a seguinte frase: não confunda autoridade com autoritarismo. Perfeito. Que é exatamente o que tu disseste. Tu tens uma frase perfeita, eu tenho esta outra que acho que é perfeita também. E é isto que nós temos que ver. Por isso eu digo que o sistema de justiça, Felipe, ele funciona a partir do respeito deste tripé. Ou seja, na medida que o juiz de direito tiver as suas prerrogativas resguardadas e a sua atividade profissional absolutamente protegida, porque isso é fundamental no Estado Democrático de Direito, por isso eu falei agora da ideia de se criminalizar uma decisão judicial que ela tenha este ou aquele enfoque. Aí nós estaríamos criando o crime de hermenêutica. Isso numa democracia muito ruim. Portanto, o Poder Judiciário, o magistrado, ele tem que ter a condição de julgar livremente. Isso é prerrogativa sua. E a Ordem dos Advogados do Brasil defende isso ao longo dos seus 86 anos. Aliás, na época da ditadura, fomos nós, os advogados, os primeiros a defender as prerrogativas de magistrados e de membros do Ministério Público. A mesma coisa para os membros do Ministério Público. Mas para que se tenha uma balança equilibrada,
Nós temos que ter também nos advogados estas prerrogativas respeitadas, em nome do cidadão, em nome do direito que cada cidadão tem que ter. E volto a dizer, este cidadão nem sempre é o cidadão que está sendo acusado de um crime. É também aquele cidadão que vai defender em juízo um patrimônio seu, o seu imóvel, que vai defender a sua honra em juízo. Estas garantias, o seu advogado tem que ter em nome do cidadão. Olha, tem muita coisa para conversar ainda, vamos marcar algumas outras. Só tem que acertar sempre a agenda, né? O senhor chega em Porto Alegre em voos rasantes, né? Passa pela capital rapidamente, apesar de ir ao escritório, ir em casa, mas no outro dia é que já voa de novo. Quando estou em Porto Alegre, Felipe, eu tenho que... Cada dia na semana que eu fico em Porto Alegre, esse meu dia tem que render muitas vezes por 2 ou 3 dias. É por isso. Quero agradecer ao senhor, né? Sim, quem perguntou aí pelas redes sociais, sim, isso aqui é ele está com o bottom da OAB, eu tô com um pin da OAB e eu estou com um bottom do Inter, um pin do Inter. Sim, foi uma segunda dolorida, né? Foi. Mas eu, como tenho, Felipe, eu tenho dito para os meus amigos, inclusive isto hoje e ontem disse muito isto, no WhatsApp, naquela brincadeira saudável, né? Eu digo, olha, gente, eu tô sem tempo para falar sobre futebol. Tem muito problema no Brasil e eu tenho que cuidar desses problemas. Agora não falo sobre futebol. Eu não consegui ter uma resposta assim. Cláudio Almack, obrigado pela presença aqui. Alegria muito grande. Sobre essa questão do Inter, sim, nós dois somos colorados. E deixa eu dizer o seguinte, o Inter anunciou hoje Antônio Carlos Zago, Jorge Macedo, tem uma série de outros anúncios que estão sendo realizados pelo presidente eleito Marcelo Medeiros, pelo vice de futebol Roberto Melo. Nos próximos dias, Marcelo Medeiros deverá estar conosco aqui no 21h30, como esteve a semana passada, presidente campeão da Copa do Brasil, Romildo Bolzan Júnior, tá certo? Obrigado a você pela sua sintonia. Nós voltamos amanhã.